Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é esse trabalho aqui em crochê redondo, tá? Essa aula vai ser exatamente esse tamanho aqui que vocês estão vendo. Esse trabalho tem 10 carreiras e ele tá com uns 25 centímetros, né? Meu palmo tem 20 centímetros, então ele tem mais ou menos uns 25 centímetros. E com esse padrão que eu ensino até essa carreira, vocês podem fazer o trabalho maior, tá? Enquanto o padrão não der defeito no trabalho, como eu vou falar lá no final do vídeo, tá? Mas com o padrão que eu ensino nesse vídeo, vocês conseguem fazer um trabalho maior. Vocês também podem aumentar o tamanho do trabalho usando um fio também mais grosso, tá? Então, nessa aula de hoje vai ser esse aqui que vocês estão vendo. Aí, se vocês curtirem bastante esse vídeo, se vocês quiserem que eu continue o trabalho, eu posso filmar a borda que eu quero colocar nesse trabalho também, tá? Mas isso vai depender do interesse de vocês, tá bom? Se vocês quiserem que eu mostre também a borda, porque vocês já podem fazer um trabalho assim e terminar o trabalho assim, né? Mas eu quero fazer uma borda rendada nesse trabalho. Então, se esse vídeo tiver bastante curtidas, eu vou saber que vocês querem que eu faça a borda rendada em vídeo também, tá bom? Então, não deixem de assistir ao vídeo até o final, porque lá no final eu dou a dica bônus de como aumentar esse trabalho, fazer maior do que 25 centímetros, tá bom? Então, espero que vocês gostem, vamos começar nosso trabalho. Bom, então vamos começar o nosso trabalho com a laçada inicial e um anel de 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou na primeira corrente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou na primeira corrente, não é na laçada inicial, tá? Tá vendo? A laçada inicial fica para fora. É na primeira corrente. E aí fecho com um ponto baixíssimo, passando direto pelas duas laçadas. Então, eu tenho um anel de 10 correntes. Caso você queira um espaço menor, porque vai ficar esse tamanho, o buraquinho central. Se você não quiser que fique esse buraco, o ideal nesse trabalho é fazer o anel mágico, porque na primeira carreira nós vamos colocar 32 pontos altos na primeira carreira. Então, caso você não queira um espaço assim, o ideal é fazer o anel mágico para poder caberem os 32 pontos altos, tá bom? Então, para iniciar a primeira carreira de 32 pontos altos, a gente sobe 3 correntes, que já é considerado o primeiro ponto alto, ok? E aí, eu dou a laçada na agulha, insiro a agulha no anel, puxo as laçadas de 2 em 2 até acabar o ponto, esse é o ponto alto. E eu vou aproveitando e vou mantendo dentro dos pontos altos esse fio inicial. Puxa 2 e puxa 2, e aí você vai fazendo até completar a quantidade de 32 pontos altos, já contando com essas 3 correntes, tá bom? Bom, então terminei a minha primeira carreira com 32 pontos altos, contando com essas correntinhas, né? Então, são as 3 correntes mais 31 pontos altos, 32 no total. Eu vou aqui na minha terceira corrente de altura e fecho a carreira com ponto baixíssimo, puxando direto as duas laçadas. Bem, nesse momento é bom você contar, tá? Se você realmente tem essa quantidade de pontos altos na primeira carreira. Para a segunda carreira, nós vamos fazer 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto, e vou fazer mais 5 correntes de espaço. 1, 2, 3,
4, 5. Então, só para começar a carreira, você vai fazer 8 correntinhas. Você vai pular 2 pontos de base e aí vai fazer um ponto alto no seguinte. Então, aqui, ó, pulei 2, venho no ponto alto e faço ponto alto. No próximo ponto, também faço mais um ponto alto. Então, vou ter um grupinho de 2 pontos altos, né? Uma dupla. São 5 correntes de espaço, 4 e 5. Eu vou pular 2 pontos de base e fazer ponto alto no próximo. E aí, depois, mais um. São 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vai pular 2 pontos de base e vai fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Então, esse é o padrão da segunda carreira. Então, cheguei aqui ao final da carreira, vou terminar com vocês. Eu tenho aqui 5 correntes de espaço, eu vou pular 2 pontos de base, vou fazer um ponto alto. E aí, eu já tenho o meu segundo ponto alto aqui nas 3 correntes. Então, venho na terceira corrente de altura, fecho a carreira com ponto baixíssimo, e aí eu tenho uma dupla aqui também, juntando o começo da carreira com o final da carreira. A minha terceira carreira vai ser uma carreira só de pontos altos, então o primeiro eu vou fazer aqui em 3 correntes. Dentro do espaço de 5 correntes, eu vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, no espaço, sempre 6 pontos altos. Aí, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. 1 e 2. Cheguei no espaço, novamente, são 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nos 2 pontos, também repito 2 pontos altos. Então, esse é o padrão da terceira carreira. 6 pontos altos no espaço e 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, cheguei ao final da carreira, e aí aqui falta eu completar aquele primeiro grupo. Então, vou fazer um ponto alto nesse primeiro da dupla. Na terceira corrente de altura, eu fecho a carreira com ponto baixíssimo. Então, assim, nós terminamos a terceira carreira. A quarta carreira é uma carreira só de alças, de correntinha. Então, aí eu vou começar com uma corrente de altura, que é o equivalente a um ponto baixo. E aí eu vou fazer 7 correntes para alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, só nessa primeira vez é que nós vamos ter 8 correntinhas. Eu vou pular 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou puxar o fio do novelo e passar as 2 laçadas de uma vez só. Então, esse é o ponto baixo. Então, toda essa carreira são essas alças. Então, vou repetir 7 correntes. 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7. Vou pular 5 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu faço um ponto baixo. E eu vou assim até o final da carreira. Então, cheguei ao final da carreira de alças, aí eu venho naquela primeira corrente de altura que eu fiz e fecho a carreira com ponto baixíssimo. E agora, para começar a quinta carreira, nós vamos fazer mais 2 pontos baixíssimos aqui nas alças de correntinha. 1 e 2, porque eu quero iniciar o meu trabalho aqui nessa parte da alça. Então, para a quinta carreira, nós vamos subir 3 correntes, que é o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos para formar um trio. E aí eu vou fazer 3 correntes. E na mesma alça eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, esse é o padrão das alças. Para passar para a próxima, eu faço 2 correntes de espaço, e aí na próxima alça eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 correntes e mais 3 pontos altos na mesma alça. 1, 2 e 3. Padrão da alça completo, vou passar para a próxima. São 2 correntes de espaço e na próxima alça começo tudo de novo. Então, esse é o padrão da quinta carreira. Então, cheguei ao final da carreira, já fiz as 2 correntes de espaço, eu venho na terceira corrente de altura e termino a carreira com ponto baixíssimo. Para a sexta carreira, eu vou iniciar ela aqui nesse local mesmo, então já vou fazer 3 correntes de altura, que é o meu primeiro ponto alto, e aí vou fazer um grupo de 5, então já tenho um aqui, então vou fazer aqui 2, 3, o quarto e o quinto vão ser nesse espaço, 4 e 5, vou fazer as 3 correntes, 1, 2 e 3, nessa mesma alcinha eu ainda vou fazer mais 2 pontos altos, para começar um grupo de 5, então 1, 2 ainda no espaço, os outros 3 é ponto sobre ponto. Então, esse já é o terceiro. 4 e 5. Então, esse é o padrão do meu grupo agora. Para passar para o outro grupo, eu vou fazer 2 correntes de espaço. E aí, vou repetir o grupo. São 5 pontos altos. 1, 2, 3, no espaço, 4 e 5, 3 correntes, grupo de 5 pontos altos a partir ainda do mesmo espaço. 1, 2 no grupo, 3
4 e 5. Para passar para a repetição, são 2 correntes de espaço e começa tudo novamente, tá bom? Então, esse é o padrão da sexta carreira. Então, cheguei ao final da carreira, já fiz as minhas 2 correntes de espaço, eu venho na terceira corrente de altura e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. A partir de agora, os grupos vão sempre se iniciar no segundo ponto alto de base. Então, eu vou para o segundo ponto alto de base e ando com a linha com ponto baixíssimo, para a gente começar em cima dele. E aí, eu vou começar meu grupo de pontos altos. O primeiro é com 3 correntes de altura, e aí eu vou fazer 6 pontos altos. Esse aqui já é o segundo. 3, 4, o quinto e o sexto são no espaço. E aí eu vou fazer 3 correntes. E na mesma alça, eu começo o meu grupo fazendo os 2 primeiros pontos altos nele. Depois eu vou fazer mais 4 aqui no grupo. 1, 2, 3 e 4. Eu não vou fazer nada no último ponto alto. Para passar de um grupo para o outro, nós vamos fazer 2 correntes. E aí vamos pular o primeiro ponto alto do grupo e começar os meus 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, no espaço 5 e 6. Vão ser 3 correntes, e aí vou descer os 6 pontos altos, os 2 primeiros ainda no espaço 1 e 2, e os próximos 4 em cima do grupo 1, 2, 3 e 4. Não faço nada no último ponto alto, vou fazer 2 correntes de espaço, pular o primeiro ponto alto do grupo e repetir o padrão. Então, esse é o padrão da sétima carreira. Então, cheguei ao final da sétima carreira com 2 correntes de espaço, eu venho na terceira corrente de altura e fecho a carreira com ponto baixíssimo. E, novamente, seguindo o padrão, esse vai ser o padrão daqui para frente das carreiras de centro, é você andar com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto do grupo, para iniciar nele. Todas as carreiras vão ser assim daqui para frente. Então, eu vou subir 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos de base. Agora, nessa próxima carreira, eu vou ter 7. Então, eu tenho as 3 primeiras correntes, que são o primeiro ponto alto. Então, aqui eu faço 2, 3, 4, 5. O sexto e o sétimo são no espaço, é o padrão de todas as carreiras. Vou fazer as 3 correntes para a alça. No mesmo espaço, eu ainda faço os primeiros 2 pontos altos.
2, e os 5 que faltam é ponto sobre ponto do grupo. Então, esse aqui é o terceiro, são 7 no total. 4, 5, 6 e 7. Não faço nada no último ponto. Para passar de um grupo para o outro, eu vou fazer uma corrente, um ponto baixo nesse espaço, uma corrente, e aí repito o grupo. Vou pular o primeiro ponto alto de base e começo o meu grupo de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, o sexto e o sétimo são no espaço. 6, 7, 3 correntes. Na mesma alça, eu começo o grupo 1 e 2. A partir do terceiro já é sobre o grupo 3, 4, 5, 6 e 7. Não faço nada no último ponto alto, faço uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e pulo o primeiro ponto de base e repito o grupo. Então, esse é o padrão da oitava carreira. Bom, então terminei a oitava carreira, já fiz meu ponto baixo, minha correntinha, aí eu venho na terceira corrente de altura, fecho a carreira com o ponto baixíssimo. E aí vou passar para a nona carreira e vou seguir o mesmo padrão. Vou andar fazendo ponto baixíssimo no próximo ponto alto para passar a linha para o segundo ponto do grupo. Então, é aqui no segundo ponto que eu começo os meus pontos altos. O primeiro é em 3 correntes de altura. E aí eu vou fazendo ponto sobre ponto. Não preciso mais ficar me preocupando em contar pontos altos, tá? É só seguir o padrão. Eu vou contar aqui com vocês, mas quando você estiver fazendo seu trabalho, não precisa, tá? Vai só seguindo os pontos. Então, aqui eu já tenho 5 pontos altos, vou fazer o sexto. O sétimo e o oitavo são no espaço. Esse padrão também não vai mudar. E aí eu vou fazer 3 correntes. É importante vocês gravarem o padrão para poderem fazer o trabalho do tamanho que vocês quiserem, né? Então, ó, fiz as 2 correntes no mesmo espaço. Vou começar meu grupo de pontos altos, vou fazer 2 no espaço. Daí eu vou descendo o grupo até chegar ao penúltimo ponto. Eu não me lembro agora do outro lado quantos pontos altos deram. Então, vou contar de novo aqui com vocês. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu paro no penúltimo ponto, eu não faço no penúltimo. Na carreira anterior, eu botei uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, não foi? Então, eu vou intercalar isso. Nessa carreira, na carreira ímpar, a 9, né, a nona, eu vou fazer só 3 correntes. E vou direto pular o primeiro ponto alto do grupo e já recomeçar o grupo aqui no segundo ponto, tá? Então, esse também vai ser um padrão. Um padrão da carreira par vai ser corrente, ponto baixo, corrente. Padrão das carreiras ímpares, 3 correntinhas só, tá? Então, seguindo esse padrão que eu tô dando nessas carreiras,
vocês podem fazer o trabalho maior do que o que eu vou fazer. Então, estou seguindo aqui o grupo dos pontos altos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o sexto ainda aqui no grupo. Sétimo e oitavo no espaço. Vou botar aqui 7 e 8. E aí são 3 correntes, 2 e 3. No mesmo espaço, vou fazer meus 2 pontos altos. E vou descer aqui, ponto sobre ponto no grupo. Foram 8 no total, né? Então, eu já tenho aqui 4, 5, 6, 7 e 8. Não faço nada no último ponto do grupo. Daí, para a próxima repetição, faço 3 correntes, pulo o primeiro ponto alto e começo tudo novamente no segundo ponto alto, tá bom? Então, esse é o padrão da nona carreira. Então, terminei a nona carreira, já fiz aqui as minhas 3 correntes de espaço, vou para a terceira corrente de altura e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Seguindo o padrão, eu vou andar no próximo ponto com ponto baixíssimo para começar minha 10ª carreira no segundo ponto alto do grupo. E aí a regrinha é a mesma, tá? O primeiro ponto alto são as 3 correntes, daí eu vou fazendo ponto sobre ponto até chegar lá ao espaço. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 no espaço. 8, 9, 3 correntes. Os 2 primeiros pontos altos são ainda no espaço. 1, 2, o resto é ponto sobre ponto. 1, não, já é o terceiro, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, esse padrão você vai repetindo quantas vezes você desejar, quantas carreiras você desejar, tá bom? E aí, como eu falei, uma carreira é com ponto baixo, uma carreira é com 3 correntes. Então, agora, uma carreira par vai ser com ponto baixo. Então, vai ser uma corrente, um ponto baixo na alça, uma corrente, pula o primeiro ponto do grupo e repete o grupo a partir do segundo ponto alto. E aí repete esse padrão, tá bom? Então, esses são os padrões, né, para essas carreiras à frente. Com isso, você pode fazer o seu trabalho do tamanho que você desejar. Então, eu vou terminar essa 10ª carreira para as nossas considerações finais dessa primeira parte da aula. Então, eu terminei a 10ª carreira, já fiz meu ponto baixo, minha correntinha. Eu venho aqui na terceira corrente de altura e fecho a carreira com ponto baixíssimo, tá? Então, a ideia é você seguir esse padrão, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que tá até agora e dar as dicas para vocês poderem aumentar o trabalho. Bom, então até a 10ª carreira o trabalho tá assim, né? A minha câmera tá na mão, então pode ser que o vídeo fique um pouquinho instável, mas fica melhor para eu apresentar o trabalho assim, tá? Bem, então quais são as dicas para continuar? É você continuar seguindo esse padrão de iniciar o grupo de pontos altos no segundo ponto alto, coloca 2 pontos no espaço, 3 correntes, 2 pontos no espaço e desce até o penúltimo ponto. Se for uma carreira par, é corrente, ponto baixo, corrente. Se for uma carreira ímpar, são 3 correntinhas de espaço.
Agora, eu vou tentar fazer até a 17ª carreira. Eu vou tentar chegar a mais 7 carreiras, aumentar mais 7 carreiras aqui no tamanho. Só que preocupação que a gente tem que ter com crochê redondo? Nenhum padrão que você use de aumento no crochê redondo, você consegue usar indefinidamente, tá bom? Então essa é a realidade do crochê redondo. Você pega um padrão e enquanto ele não está dando defeito, você vai crescendo o trabalho até onde você desejar. Então essa é a ideia, você segue esse padrão. Ah, Liana, eu quero fazer maior que o seu. Beleza, vai seguindo esse padrão dessas últimas carreiras até o momento que o trabalho começar a dar algum defeito, ou começar a ondular, que é o mais comum, ou começar a fechar, que é o mais raro, tá? Nesse tipo de padrão aqui, tá bom? Então, assim, começou a ondular, para, não continua, não força a barra, porque depois não dá para consertar a ondulação. A ondulação só se conserta desmanchando mesmo o trabalho, tá bom? Então, quando você perceber, opa, tá ondulando, é porque o padrão de aumentos não suporta mais. Você tem que mudar o padrão. Então, esse é o conselho que eu dou. Pode crescer o trabalho quanto vocês quiserem, até o ponto que o padrão não dá defeito no trabalho. Deu defeito, ainda quer continuar? Aí vai precisar encontrar um outro padrão, uma diminuição menor ou uma diminuição maior, dependendo do problema que der, né? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar chegar até a 17ª carreira. Mas se eu perceber que está dando problema, eu não vou continuar. Eu vou parar e vou me contentar com um trabalho um pouquinho menor. Bem, como eu falei lá no começo do vídeo, se esse vídeo tiver bastante curtida, essa parte 1 tiver bastante curtidas, eu faço em vídeo a borda que eu quero fazer nesse trabalho. Então, se eu perceber que vocês têm interesse que eu continue a fazer esse trabalho, aí eu vou perceber pelas curtidas e aí eu mostro a borda, eu então gravo na hora que eu estiver fazendo a borda para vocês, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar, principalmente quem quer que eu mostre a borda do trabalho também, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima.